A cada dia, a cada novo encontro, o Masato quer apenas viver uma vida normal, o que já seria quase impossível por conta do mundo ao qual ele veio parar, que por ter poucos homens, a disputa das mulheres é muito alta. A Komi foi a primeira garota que se apaixonou logo de cara por ele, mas ela se engana muito em achar ser a única que está em sua vida, porque em cada momento da vida dele, existe uma garota. Na faculdade, a Komi e a Mizu, que no último capítulo teve a confirmação que ela agora tem sentimentos pelo affair de sua melhor amiga, sem falar da Seika, uma mulher bem madura que se mostrou ser bem compulsiva em querer ter apenas o Masato para ela. E em outro cenário, temos a Yuka, uma garota do ensino médio que virou admiradora do Masato no basquete, mas também ficou afim dele como um homem, o que ficou muito claro agora nos novos capítulos dessa história que iremos conferir hoje, e que também marcou a aparição de uma nova garota que o Masato terá que lidar. O que óbvio é a última coisa que as outras querem. Então, vamos voltar a falar no vídeo de hoje sobre mais novos capítulos desse fascinante Isekai chamado Danjou no Sekai Demo Futsuni, que vem mostrando como um cara gentil pode se dar bem em outro mundo com muitas mulheres muito carentes. Então fica aí e venha conferir como continua essa história mais uma vez aqui. E eu, pessoal, digo mais uma vez, e sejam todos muito bem-vindos aqui ao Maratona Animes. Muito bem, pessoal, estamos aqui de volta para mais um novo vídeo sobre este Isekai, que eu particularmente acho muito interessante sua proposta. Eu já falei isso outras vezes, mas é sempre importante lembrar o potencial que essa obra possui. Como vimos nesses últimos 7 capítulos, o Masato conseguiu sem esforço ficar próximo de várias garotas, de várias realidades diferentes, em convivências, o que só enriqueceu o leque de situações e momentos que podem acontecer com ele e as garotas, como já foi até aqui. O cara meio que vive o prime de um jovem em diferentes relações amorosas, sendo uma delas até perigosas. E no capítulo 7, ele ficou marcado pela forma como a Mizu, a amiga da Komi, pôde ficar apaixonada pelo Masato, com ele a defendendo do cara que a tratou mal após uma confissão rejeitada. E é um fato que a gentileza do Masato é a poção do amor que pode conquistar qualquer garota que ele queira nesse mundo. Pena que ele não tem muita noção disso. Mas enfim, já era sexta-feira, o que significava que era o dia que a Yuka iria treinar a sós com o Masato. E para ela, ultimamente, esse era o dia mais importante para ela, em assim poder vê-lo, ainda mais depois do que aconteceu entre eles na semana anterior. E ainda na escola, a Yuka estava fazendo a limpeza das bolas de basquete com o time, ao lado de umas companheiras, que não estava nem um pouco afim de fazer aquilo, mas a Yuka nem estava ligando por saber que logo iria encontrar o Masato. E percebendo isso, a amiga dela perguntou o que ela andava fazendo nos fins de tarde das sextas, ultimamente. E era nítido que ela, bem nervosa, tentou desconversar isso, mas até a amiga dela achou que tinha um homem envolvido nisso, ou talvez até um namorado. E claro que a Yuka tenta negar para si mesma nem sonhar em estar namorando o Masato, mas está mais que óbvio que ela quer isso. E as amigas dela até cogitaram a segui-la para saber o que ela andava fazendo, o que claro, ela proibiu na hora, por ela já imaginar que elas ao ver o Masato iam ficar encantadas por ele, e assim querer vir com ela todas as semanas, o que ela não quer para não estragar o momento a sós dela com o Masato. E daí a pouco, alguns veteranos do time de basquete da escola vieram saber qual era o motivo da alegria delas, e a tal garota na verdade era a mentora designada da Yuka, mas ela não gostava muito dela por conta das atitudes indelicadas e intimidadoras dela. E a tal senpai acabou ouvindo um pouco da conversa e com um tom de sarcasmo perguntou direto a Yuka se ela tinha conseguido um namorado. Mas a Yuka negou algo relacionado a isso para a alegria de sua mentora. E logo após ela sair, ainda completou debochando que o tal cara, se realmente existisse, deveria ser um feio qualquer. E ela então foi embora com o seu namorado. E para mulheres como ela, usando as regras desse mundo, era como um troféu ter um namorado, ainda mais estando no ensino médio. E as amigas da Yuka perguntaram se ela estava bem, mencionando que a tal Meru Senpai era uma garota bastante desagradável e também ficar exibindo o namorado dela pros outros como um troféu. Mas já a Yuka estava acostumada com isso, em suas provocações, mas insultar o Masato já estava no limite para ela em sequer ouvir isso. E depois da escola, a Yuka já estava em sua casa se trocando para ir treinar com o Masato. E mesmo que ela estivesse com o ranço da tal senpai, só de pensar em ver o Masato a fazia esquecer tudo isso. E também, ela precisava devolver a toalha que o Masato havia emprestado na última vez. Mas a Yuka não aguentou muito
Então, ela deu uma cheirada na toalha do Masato, e detalhe, ela fez isso 2 vezes. E antes que as coisas ficassem estranhas, a mãe dela veio trazer a garrafa d'água dela, e que logo após tomar um susto, Haruka terminou de se aprontar e foi direto para a quadra, e lá o Masato já estava jogando, e agora mais uma vez, a Yuka queria reivindicar aquele lugar para treinar sozinha. Não que ela queira isso de verdade, né? Mas além disso, nesse pouco tempo treinando juntos, a Yuka já estava feliz pelo Masato já está se tanto formal com ela, em até chamá-la pelo nome sem um san ou chan. E aproveitando isso, ela pediu que o Masato poderia só chamá-la de Yuka, mas por um segundo ela ficou tímida por achar que tinha forçado a barra com ele. Mas para a surpresa dela, o Masato levou tudo isso numa boa e agora mais uma vez, a Yuka iria desafiar o Masato. Mas antes, ele pediu que ela se aquecesse da forma certa para evitar lesões. E mesmo nesse momento, a Yuka não deixa de perceber o quão Masato é um cara antecioso. E logo em seguida, os dois começaram a jogar, e em sua primeira jogada, a Yuka conseguiu fazer uma finta e marcar seu primeiro ponto, o que o Masato elogiou na hora, notando o quão ela andava evoluindo. E nesse ritmo, ele já imaginava que ela logo iria conseguir tomar aquele lugar dele, para a alegria da Yuka, em só de ouvir isso. E os dois estavam prontos para continuar. Repentinamente, uma chuva havia começado, então os dois correram para se abrigar, e aí o Masato foi pegar uma toalha para se secar, mas foi justo nessa situação que a Yuka percebeu que a camisa dele estava transparente. E o Masato nem notou o quão nervosa ela estava, mas agora ela não conseguia parar de pensar em estar com medo que o Masato descobrisse o motivo que talvez o fizesse odiá-la. E é bem interessante ver esse tipo de situação na visão de uma garota, né? Porque isso sempre acontece com um cara. E a Yuka continuava desesperada em não ser descoberta, mas foi aí que o Masato achou que ela estava com febre e se aproximou dela, sendo isso o que ela mais queria evitar. E eu vou poupar vocês da descrição disso na visão dela, mas como um bom gentleman, que é o Masato, ele ofereceu seu casaco para Yuka ficar aquecida, mas a situação só ficava mais distorcida para ela, com toda essa série de eventos, sendo já um fato que ela estava completamente apaixonada pelo Masato. E aí, ele pediu que ela virasse por um instante, o que ela fez sem problemas, mas o motivo disso, ela logo percebeu ao ouvir o Masato tirando sua camisa para torcer ela. O que quase parou o coração da Yuka em só imaginar essa cena. Como quase todas as garotas desse mundo, quando elas têm uma chance, claras, elas pulam de cabeça, e a Yuka cogitou se virar e ir lá no Masato, e devo dizer que essa cara dela com certeza faria qualquer um ficar cabreiro com uma mulher dessas. E bom, ela tentou até abraçá-lo, mas no fim ela não conseguiu, encerrando o treino bem além. E já em outro dia na escola, algumas amigas da Yuka estavam parabenizando por ela ter entrado no time titular de basquete da escola. E após ela sair do vestiário, a desagradável Miro Senpai veio cobrar elas para que elas limpassem de novo, mais adequadamente, o piso da quadra. Mas claramente a Miro estava mais brava com outra coisa e descontou tudo isso nas garotas do primeiro ano, exigindo mais profissionalismo delas. E a Yuka aceitou limpar tudo sem problemas, mas ela sabia que tinha limpado tudo muito bem na primeira vez, e ela, na verdade, só estavam sendo incoerentes com elas. Então a Yuka decidiu aguentar tudo, e ao ela passar pela Miko Senpai, na hora, ela colocou a Yuka no canto, a intimidando, e claramente, o motivo da raiva da Miko Senpai era por conta da Yuka ter entrado no time titular de basquete. E ela ordenou sem demora que a Yuka não se achasse por causa disso, colocando a culpa dela ter conseguido entrar no time graças ao treinador. E originalmente, a Miko Senpai nem era do time reserva, mas por algum motivo ela estava obcecada em prejudicar a Yuka. E por hora, ela decidiu abaixar a cabeça a tudo isso. E o pior de tudo era saber o motivo besta das veteranas, que só estavam com inveja que uma caloura tinha conseguido entrar no time titular. E elas nem sequer treinavam direito para poder estar com essa marra toda, onde os clubes na visão da Yuka eram complicados. E de volta às quadras, dessa vez, o Masato não estava treinando ali por ser domingo, mas a Yuka decidiu vir um pouco depois da escola, para conseguir esquecer a sensação nojenta que a senpai dela havia feito passar. Então ela preferiu treinar um pouco antes de ir para casa, e ali sozinha, a Yuka começou a lembrar que desde que ela havia começado a treinar com o Masato, ela sentia que tinha evoluído muito. E graças a ele, ela conseguiu entrar no time titular. E a Yuka queria agora tentar copiar as jogadas do Masato por várias vezes. Então, depois de visualizar tudo em sua cabeça, por também gostar do Masato, que ela fez, seguindo cada passo para tentar fazer igual ao Masato, mas, no fim,
ela errou a sexta. E mesmo imaginando tudo em sua cabeça, ainda era muito difícil, principalmente em acertar a sexta no fim da finta. Imaginando como Masato era um cara incrível. E a Yuka já estava pronta para mais uma, mas foi justo aí que a Yuka viu as pessoas que ela menos queria ver, e as senpais dela da escola encontraram aquele lugar por acaso para treinar também. Mas eu até acredito mais que elas na verdade seguiram a Yuka. E as três com o namorado da Miko vieram perto da Yuka, que nítida estava com a cara de choque em vê-las ali. E a Yuka pensou a mesma coisa, que elas tinham seguido ela. E a Miko senpai começou um papo sarcástico notando que sua Kohai estava treinando ali depois da escola, sendo esse talvez o motivo dela ser a estrela do primeiro ano. Então elas imaginaram que treinar ali também iam ser bom para elas. E já a Yuka, educadamente, resolveu se afastar e ir embora, deixando a quadra para elas. Mas foi aí que a Miko segurou o braço da Yuka, pedindo que ela não fosse tão fria e praticasse com elas. E após alguns minutos, a Yuka estava exausta no meio da quadra, enquanto sua senpai caçoava dela. E a Yuka nem sabia o quanto tempo ela já estava jogando, mas o time da Miko estava sempre revezando com outras de sua classe para não se cansar. Mas a Yuka era a única que não revezava, sendo o motivo de seu esgotamento. E dessa vez, a Miko queria fazer 2 contra 2, mas a Yuka queria ao menos beber um pouco de água, mas a Miko nem ligou para isso. Mesmo que em tese fossem 2 contra 2, a senpai, que era do time da Yuka, nem sequer estava jogando. Claramente, elas queriam humilhar a Yuka, que quase não tinha mais forças. E normalmente, ela conseguiria passar pelas duas sem problemas, mas agora ela mal conseguia ficar em pé. E a Miko senpai pressionou ainda mais a Yuka, mencionando a Ayako, a tal garota que perdeu a vaga dela para a Yuka, como se ela tivesse culpa de algo. E por um instante, a Yuka viu o namorado da Miko vendo tudo ali de longe. Na verdade, essa tal Ayako, ao contrário da Miko, estava tratando bem a Yuka, ainda mais depois a parabenizando por ter entrado no time titular, e então tê-la encorajado a dar seu melhor, e também por isso a Yuka decidiu fazer o seu melhor por ambas. Mas agora a Yuka estava em seu limite, e sem piedade, a Miko deu investida nela, a jogando no chão, onde a Yuka mal estava conseguindo respirar direito, sem agora nem ao menos saber o porquê ela estava passando por aquilo, mesmo adorando tanto o basquete. E a Miko seguiu pressionando a Yuka para que ela voltasse a jogar, mas claramente a Miko e suas outras amigas não tinham nenhum pingo de vergonha na cara em estar fazendo isso com ela. A Yuka não conseguia fazer mais nada e nem se levantar ao menos. Ela não queria perder, principalmente para aqueles tipos de pessoa, mas parecia que não haveria jeito. Mas algo brilhou nos olhos da Yuka após a chegada do Masato, que claramente estava enojado com aquela situação que essas tais senpais estavam fazendo sua amiga passar agora. Algumas horas antes, Masato havia acabado de acordar e foi direto olhar algumas mensagens, sendo uma delas sobre o novo encontro com a Komi. E a Seira e a Yuka também haviam mandado algumas mensagens. E no caso da Yuka, ela estava treinando um time de basquete. Pelo desempenho dela, o Masato estava feliz em ver o desenvolvimento dela, e para ele, a sensação que ele tinha pela Yuka era como se ela fosse uma irmã mais nova, o que claro, não é a sensação que ela tem por ele, né? E o Masato estava pronto para sair e se exercitar um pouco, e depois de alguns minutos, ele chegou na quadra que ele treina regularmente com a Yuka, que por sinal, estava lá jogando, e a princípio, o Masato achou que ela estava praticando com suas amigas. Mas algo parecia estranho, mas como ele não sabia da situação, ele preferiu não interferir de início. E foi nesse exato momento que ele viu o que o amigo fez com a Yuka, dando uma trombada, a jogando direto no chão. Sendo esse o motivo pelo qual Masato resolveu interferir, onde agora voltamos aonde tínhamos parado. E bem irritada, a Miko senpai queria saber quem era esse tal cara e por que ele está atrapalhando o treino delas. Mas o Masato retrucou dizendo que atacar uma pessoa até ela ficar em pedaços não parecia ser um treino que um clube de bom senso seria. E ali no chão, a Yuka pôde ver pela primeira vez o Masato irritado, e ele foi até ela e ofereceu água, e após ele se desculpar pelo atraso, ele pediu que ela descansasse um pouco. E mesmo desgastada fisicamente, a Yuka ainda conseguia reagir com alegria por conta da presença do Masato. Em seguida, o Masato questionou as senpais da Yuka para saber o motivo de toda aquela intimidação delas. Mas elas, com a cara de pau, negaram que estavam humilhando a Yuka. Elas alegaram que era para ver se a Yuka seria capaz de estar no time titular de basquete, sendo apenas um teste. Então Masato imaginou que se a Yuka tivesse mostrado seu potencial, elas iriam deixá-la em paz. E como era cinismo,
Elas concordaram que essa era a ideia inicial, enquanto a Yuka estava indignada com todas as mentiras que elas estavam falando para enganar o Masato. A Miko não conseguiu vencer a Yuka nenhuma vez em uma partida justa e por isso ela criou esse circo para poder descartar a Yuka e humilhá-la na frente das outras senpais, para que assim ela desistisse de sua posição no time titular. E em seguida, o Masato perguntou se a Yuka, se descansasse por um curto período, se ela iria conseguir se mover de novo. E o motivo, o Masato queria mostrar àquelas garotas o quanto ela era forte. E agora, com um grande sorriso, a Yuka aceitou o desafio e o Masato reafirmou que se a Yuka vencesse, elas iriam deixá-la em paz no futuro. E seria da seguinte forma: os 4 iriam formar um time contra eles dois, onde o Masato deixou claro que não estava brincando com a diferença de pessoas no time. E a Miko ficou ainda mais irritada pelo Masato estar subestimando elas, mas ele lembrou que existia uma diferença de altura, que dava uma grande vantagem contra elas. E mais uma vez ele lembrou que se a Yuka vencesse, elas teriam que reconhecê-la como uma boa iniciante. Então a Miko, confiante, concordou, mas se elas por acaso vencessem, ele teria que fazer que a Yuka em concordar em sair do time titular. E essa era a última coisa que a Yuka queria fazer, mas vendo o rosto confiante do Masato, ela aceitou na hora, onde agora a derrota não era uma opção para ela. E o ataque iria começar pela dupla desafiante, e a bola estava com o Masato, onde haviam 2 marcadoras, e elas estavam à frente dele, sendo das melhores bloqueadoras do time de basquete feminino. Mas isso não foi um problema para o Masato, que rapidamente passou por elas sem nenhuma dificuldade, onde a Miko ficou irritada vendo o vacilo de suas companheiras. Então correu atrás do Masato para interceptá-lo, mas ainda imaginava o quão bom o Masato era. Após ele perceber a aproximação da Miko, ele olhou direto para Yuka, que em seguida correu em direção a ele. Então Masato conseguiu fazer um passe para Yuka, assim marcar o primeiro ponto deles, ficando na frente da equipe da Senpai, que estavam em 4, onde o jogo continuou com o domínio da Yuka e do Masato. E nesse meio tempo, mesmo que a Yuka ainda estivesse exausta, por ela ter essa oportunidade de jogar com o Masato, valia tudo a pena. E no meio do jogo, a Yuka percebeu que se o Masato quisesse, poderia acabar com o jogo sozinho, mas ele sempre estava passando a bola para ela marcar os pontos. E por isso, a Yuka agora não queria depender apenas dele, porque ela queria mostrar todo o seu esforço até aqui. E após mais um ponto marcado pela Yuka, a Miko ficou ainda mais irritada, agora cobrando o namorado dela para marcar melhor a Yuka, sendo o objetivo em parar ela e esquecer o Masato. E o Masato elogiou o último ponto da Yuka e explicou que de início havia sido um pouco cauteloso, mas agora parecia que tudo iria dar certo, porque depois de ver que mesmo sem ele, ela poderia passar por elas sem nenhum problema. E agora ele pediu que ela fizesse uma jogada e logo em seguida passasse a bola para ele se fosse necessário. E era isso que a Yuka precisava, confiança. E o Masato tinha isso plenamente nela, e por isso ela conseguiu continuar fazendo o seu melhor. E agora, mano a mano, com o amigo, ela bem zangada, queria saber quem era aquele tal cara, e com um belo sorriso, a Yuka respondeu que ele era alguém precioso para ela, o que deixou a Miko ainda mais irritada. E sem esforço, a Yuka passou pela Miko e logo depois passou pela outra marcadora do time, fazendo a própria finta de sua adversária. E faltava apenas uma, e sem problemas, ela também passou, mas nesse tempo, a Miko conseguiu voltar para marcar a Yuka, e por um instante, ela conseguiu bloqueá-la, mas na mente da Yuka só existiu o Masato, e foi aí que ela fez o mesmo movimento do Masato, a cesta de 3 pontos de longe. Ela viu ele fazer esse movimento várias vezes, depois de praticar e memorizar tudo, ela conseguiu marcar o último ponto, encerrando assim o jogo e a vitória da Yuka e do Masato. E depois do jogo, o namorado da Mika e as outras 2 garotas começaram a discutir depois que perderem. Pelo visto, o tal namorado da Miko deu um sermão para que elas parassem de praticar bullying contra a Yuka. E depois daquilo, elas vieram pedir desculpas diretamente a Yuka. E após ela perguntar o que o Masato havia feito, ele apenas tentou disfarçar, mas a Yuka tinha certeza que ele deveria ter dito algo para que elas parassem de mexer com ela. E agora sozinhos, o Masato elogiou mais uma vez o último ponto da Yuka, com ela ficando bem feliz, agradecendo, mencionando que aquilo havia sido graças a ele, por ter visto ele fazendo aquele movimento, e agora ela sabia que precisava agradecê-lo de alguma forma. E assim, ela agradeceu mais uma vez por ele tê-la ajudado, mas o Masato pediu desculpas por ter chegado atrasado, porque na verdade ele estava assistindo a partida desde a metade, mas ele percebeu que elas estavam sendo desonestas com ela, e isso ficou claro depois do empurrão da Miko nela. E por isso, ele queria se desculpar, porque se ele tivesse percebido antes, ela não teria se machucado, onde nisso,
ela ficou ainda mais feliz em ver como ele era tão gentil com ela, onde ele mencionou que se ela continuasse evoluindo dessa forma, logo logo ela iria conseguir vencê-lo. Onde ela apenas respondeu que tinha ficado feliz em pelo menos ter jogado uma única vez basquete com ele. Mas foi aí que o Masato se aproximou repetidamente da Yuka, que na hora pensou que ele iria beijá-la, e a Yuka ficou em choque que o primeiro beijo dela estava prestes a acontecer, mas na verdade foi só um alarme falso. O Masato queria apenas colocar um curativo no braço dela. E mesmo que não tivesse sido o que ela havia pensado, a Yuka não resistiu e abraçou o Masato, agora com um sentimento distorcido, porque mesmo que não tivesse sido um beijo, e sim um gesto de ajuda, era importante para ela saber que ele se importava bastante com ela. E por agora era o bastante. E mais uma vez, o Masato parabenizou o esforço da Yuka, que em seus pensamentos só conseguia dizer que gostava do Masato. Ela só tinha olhos para ele e só pensava nele e só queria ficar com ele. Mas ela mal sabia que ela não era a única. Bom, de volta em sua casa, o Masato estava em sua cama e logo lembrou que precisava responder algumas mensagens da Yuka, da Seira e da Mizo, que por algum motivo não parecia muito animado ultimamente. E parando para pensar agora, a maioria das pessoas que o Masato havia se aproximado desde que chegou nesse mundo eram só mulheres. E era verdade que ele também havia se dado bem com seu senpai do clube noturno, ao qual ele trabalha, mas não é como se os dois tivessem se tornado grandes amigos, como com as garotas. A Komi também havia mandado algumas mensagens perguntando se o Masato teria algo para fazer no dia seguinte, mas ele explicou que iria começar a dar aulas particulares para alguém. Depois de terminar de responder todas, o Masato foi direto dormir, ainda pensando consigo mesmo que já havia se passado 6 meses desde que ele havia vindo parar naquele mundo, mas o surreal é que as coisas só continuavam dando certo para ele, de alguma forma. A Aika, a mulher que o acolheu, pediu que apenas ele tomasse cuidado com as mulheres que quase sempre tentam se aproximar dele, com segundas intenções. Mas para ele, até agora, ele havia conseguido dar conta, se achando ser um cara de sorte, em estar se dando bem e só estar encontrando pessoas boas. E por isso de agora em diante, o Masato iria apenas levar uma vida normal, se é que tem algo normal nisso, né? E bem, agora vamos voltar alguns minutos antes do Masato começar a terminar de responder as mensagens do celular. E agora nos deparamos com a Komi, que em sua casa estava aflita pelo Masato a não ter respondido as mensagens dela. E sua maior preocupação era saber que o Masato teria começado a dar aulas particulares, e se fosse um menino, estava tudo bem, mas se fosse uma garota, agora isso era uma preocupação a mais. Desde que a Komi se apaixonou pelo Masato, ela percebeu que havia se tornado uma pessoa mais feliz, mas também isso trouxe novas preocupações para ela, porque tinham muitas garotas ao redor dele, e ela sabia como ninguém que ele era um cara atraente, mas o Masato não tinha consciência disso. E ela também estava preocupada que ele não havia contado em qual tipo de trabalho ele anda fazendo nas sextas à noite. E como nós sabemos, ele trabalha naquele bar e se encontra com a Seika e à tarde com a Yuka. Mas para Komi, não importava quem fosse sua rival, porque ela não iria desistir, e foi aí que o Masato respondeu as mensagens dela, e sua preocupação de novo era agora em saber se era um garoto ou uma garota a qual ele iria começar a dar aulas particulares. E claro que ela estava torcendo que fosse um garoto. E se por acaso fosse um garoto do ensino médio, isso poderia ser o pior cenário possível, mas para o azar da Komi, é exatamente isso, uma garota do segundo ano do ensino médio. Onde aí nos deparamos com a tal garota, que será a nova aluna particular do Masato, e pela cara dela, pelo visto, ela já parecia bastante interessada nele. Acabando aqui, o 9º capítulo, Danjou no Sekai, Demo Futsuni. Muito bem, pessoal, foram 2 capítulos bastante movimentados, mas principalmente em desenvolver a Yuka, tanto em como ela evoluir como pessoa e uma jogadora, como também a relação dela com o Masato. Foi bem legal ver os dois jogando juntos para conseguir derrotar as senpais nojentas da Yuka, onde isso só confirma ainda mais o que ela sente pelo Masato e o que ela pretende tentar fazer para conquistar ele. Mas o mais surpreendente mesmo foi ver a aparição de uma nova garota, que agora o Masato será um professor particular. O cara tem todo tipo de profissão, né? O cara é universitário, conselheiro de garotas, barman, atendente de moças carentes, treinador de basquete e agora professor particular. O cara tá num naipe insano. Então o capítulo 10 irá dar início a essa nova fase da história. E dessa vez eu resolvi trazer o capítulo 8 e 9, que basicamente focava principalmente na Yuka, onde esse número 10 irá agora dar início à chegada dessa nova garota. Então, se querem a parte 9 para continuarmos conferindo como vai ser a continuação dessa história aqui, é só você digitar nos comentários o número 9.
E também deixe a sua opinião sobre o que você achou da história. E qual das garotas até aqui você acha que merecem ficar com o Masato? Deixe a opinião de vocês, que é muito importante, ok? E bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e desse mais um resumo de 2 novos capítulos de Danjou no Sekai. Esse Sekai que eu sinceramente acharia muito interessante se viesse a ganhar anime em algum momento, porque realmente essa história é bem impressionante. E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like para dar aquela força. E se ainda não é inscrito, é só apertar no botão inscrever e assim em fazer parte aqui de nossa comunidade. E mais uma vez, muito obrigado a você por ter ficado aqui até o fim. Eu fico por aqui e nos vemos em um próximo vídeo. Obrigado a todos, um forte abraço, tamo junto, valeu, tamo junto e fui!